Boa, quem sou eu? Além do que eu faço, além do que eu tenho, que não te vou dizer, além do que eu faço, que já deves ter percebido, falar um pouco sobre quem eu sou. Sim, eu sou Emanuel, tenho 44 anos, nasci numa pequena aldeia do concelho de Gondomar, numa família bastante humilde, que como 85%, segundo dizem as estatísticas das famílias portuguesas, apresentava algum tipo de disfuncionalidade. Eu era filho único, tinha ali uma certa pressão entre os meus pais, eles também tinham aquelas coisas que eram típicas daquela altura, uns certos arrufos. Pronto, e entretanto eu nasci neste ambiente e isto me marcou, não é? Este ambiente em que eu fui, em que eu cresci, não é? Que os americanos, na ciência, na psicologia, chama-se o ambiente de vinculação. Este ambiente de vinculação era algo tóxico, tinha alguma toxicidade, e então isto provocou algumas mazelas na formação da minha personalidade, ao nível da minha autoestima, da minha resiliência, do meu amor próprio. Sim, e por isso as coisas que eu te vou falar aqui hoje são coisas que a mim são muito particulares e são coisas muito pessoais. Eu vou falar muito também sobre a minha experiência pessoal de superação disto, tá bem? Sobretudo porque eu caí no poço, não é? Caí no poço da depressão. Estive muitos anos, 12 anos talvez, a atravessar por esse grande túnel, esse poço da depressão, um buraco sem saída, e sim, e não estava a conseguir sair de lá. Felizmente, alguém me disse: pá, tu não tens nada, tu não tens depressão nenhuma, só tens que aprender a lidar contigo próprio e a lidar com as coisas a quem tanto te meteste. Vou usar uma palavra um bocadinho mais típica cá do Porto, mas sim, era um médico, psiquiatra, já um senhor de uma certa idade, professor universitário, já jubilado, e eu confiei ao fim de algum tempo, não imediatamente, mas ao fim de algum tempo eu percebi que de facto a minha vida estava naquela circunstância, não devido às coisas que me tinham acontecido, nem ao sítio onde eu nasci, mas porque eu já era adulto, às escolhas que eu fazia. Só que as escolhas que eu fazia eram muito baseadas nos modelos que eu tinha aprendido lá do sítio que eu vinha, não é? Então, sim, eu percebi que se eu aprendesse a fazer melhores escolhas, podia aprender a ter melhores resultados. Sim, e sim, a minha vida começou a florescer e comecei a ser uma pessoa com sucesso, quer ao nível emocional, quer ao nível financeiro. Aliás, quer ao nível financeiro, quer ao nível emocional. Sim, porque pior do que estar mal sob o ponto de vista financeiro é estar mal sob o ponto de vista emocional e pior ainda é estar mal das duas coisas. Sim, eu estive lá há bastantes anos, pessoas que me evitavam, não é? Pessoas da minha família até, inclusivamente, que me evitavam, atravessavam para o outro lado da rua, não é? Pronto, ninguém... Eu era se calhar tóxico também para essas pessoas, não é? E sim, então eu passei por este percurso e por este caminho, então quando tomei a decisão de começar a fazer melhores escolhas e aprender a fazer melhores escolhas, conhecer-me a mim próprio, né? Como dizia no templo de Delfos, né? Na antiga Grécia, o templo dedicado à filosofia, dizia: conhece-te a ti mesmo, né? Assim, há 2600 anos, é incrível como é que esta gente já trazia esta mensagem e parece que a humanidade ainda tem alguma dificuldade em perceber a importância e a perceber a urgência de nos conhecermos a nós próprios, sim? Sim, e entretanto apaixonei-me pelo tema do autoconhecimento, percebi que aí residia a solução para todos os meus problemas de impulsividade, cá estão alguns, uma tristeza, sentimento de vazio, que era crónico, não é? Uma ansiedade permanente, impulsividade, relações caóticas e tóxicas, essa é que é a palavra, e nada me corria bem, sim, não havia nada em que eu metesse que desse certo, então as coisas estavam sempre a ir para o torto e pronto, andava sempre estressado e acelerado. E sim, então neste processo conheci várias correntes, comecei um pouco também nas religiões, como muitas pessoas começaram, tinham um passado ligado à Igreja Católica de alguma forma, mas, entretanto, desidentifiquei-me com alguns conceitos e, sobretudo, com o comportamento de algumas pessoas que por lá andam e, entretanto, procurei outras respostas
acabei por encontrar o budismo, sim, inicialmente como curiosidade filosófica, depois acabei por me tornar budista. Hoje em dia não sou praticante também, mas ainda gosto muito da filosofia budista, sim, porque é uma filosofia não dogmática, sabes? Não tem cá cenas que não são explicáveis, é tudo concreto, é tudo explicável, tudo tem uma explicação. Não tens que acreditar nem nada só porque sim, tens que acreditar porque te faz sentido. Sim, às vezes há aí filosofias religiosas, e atenção que a filosofia religiosa influencia muito o nosso pensamento, mais do que o que nós pensamos. E há muitas filosofias que dizem, tens que aceitar as coisas como são, sem ter que as perceber, mas eu não quero aceitar sem perceber, eu quero perceber, sim, eu quero entender. E o budismo ajudou-me então a fazer esta busca, a escavar mais fundo, não é? Como me disse uma vez uma pessoa iluminada que me surgiu. Então, no budismo tibetano, que foi onde comecei, tem uma corrente mais esotérica, se quiseres. Então, mas conhecia este princípio da meta. Sim, também é comum e transversal a todos os budismos, até porque é um conceito que já existia antes do budismo, não é budista. A meditação meta não foi criada por Buda, ela já existia quando Buda nasceu, mas Buda adaptou-a de facto à sua prática. E é chamada meditação do amor-bondade. Sim, é esta prática, é um ensinamento budista, um sutra muito conhecido sobre a meta, sim, sobre o amor bondoso. Atenção que para os budistas o amor romântico não existe. Sim, eu tenho algumas reservas em relação ao amor romântico, aquele amor de Hollywood que aparece nos filmes e que depois toda a gente finge que encontra-o, mas que na verdade não é bem assim. Mas o budismo não acreditava nisso. Também o budismo acreditava no amor fraterno, no amor fraternidade, no amor igualdade, no amor bondade, sim? Então um dos princípios que são chamados princípios imensuráveis do budismo é a meta, o amor-bondade, a compaixão, a equanimidade, é outro, esqueci, tomar uma memória. Sim, mas já me bem, sim. E o conhecimento, pois claro. Pronto, então depois, entretanto, depois de criar a meta, criei a meta.pt. A meta.pt é um portal de desenvolvimento humano que tem uma série de serviços de coaching e formações também na área da coaching e da meditação. E depois, entretanto, achei que tinha que ir mais longe e ir um bocadinho mais fundo e comecei a trabalhar num método próprio que fosse mais simples, mais fluido, mais complicado ao nível de desenvolvimento pessoal. Então criei a Descomplicar, que é uma outra marca, e sobretudo então orientado para este descomplicar mais. E no fim eu posso explicar um pouco mais o que é isto de descomplicar mais, que é um método próprio de coaching e de desenvolvimento pessoal que faz muito sentido. Depois no fim, e faz muito sentido e tem tudo a ver com o tema da aula de hoje, que é então amor próprio e autoestima. Depois criei a Jornada do Herói, que é um processo de 3 fases que te permite um autoconhecimento e autoconfiança, para te reconciliares contigo próprio. Depois o curso profissional de coaching para tu aprenderes a ajudar outras pessoas, porque eu acredito que quando o ser humano está reconciliado consigo próprio, a tendência natural dele é ajudar outras pessoas. Sim, então ajudar as pessoas a fazerem este percurso e depois um curso profissional de empreendedorismo para ensinar outras pessoas a fazerem o que eu faço, a transmitir a sua mensagem de amor e de bondade e a dar o seu exemplo de superação das dificuldades e dos problemas que já ultrapassaram na vida para poderem então ajudar outras pessoas que estão nos mesmos problemas de uma forma prática, sim, de uma forma prática e objetiva, porque a gente às vezes pede ajuda a pessoas que não conhecem o nosso problema e as pessoas só dão palpites que são completamente desajustados, que em vez de contribuírem para a solução ainda contribuem para a confusão e para o aumento do problema. Então sim, esta é a Jornada do Herói, que é o processo que eu criei o ano passado. Já começou há 2 anos, o ano passado começamos a fazer os primeiros lançamentos e neste momento vamos a meio deste processo
com o curso profissional de coaching. Estamos a terminar agora a primeira edição do curso profissional de coaching e a essência já estamos a começar a 6ª edição, sim, a 6ª edição, o 6º grupo, um processo lindíssimo que começou com 6 semanas, depois passou para 8 e depois ir ainda mais fundo para complementar tudo o que tinha que ter nesse processo, passamos a 10 semanas e é giro porque eu gosto muito do número 7, o meu filho nasceu no dia 7/7, a jornada do herói foi lançada no dia 7/7 e entretanto agora temos um percurso de desenvolvimento pessoal com precisamente 77 dias. Acaba por ser engraçado também este conceito. Não sei se tu és adepto de numerologia, eu confesso que não sei nada sobre isso, mas de qualquer das maneiras eu gosto do número, só porque sim, e acho engraçado serem 77 dias, porque de facto é o que é preciso para o programa. Depois eu vou-te mostrar no fim tudo aquilo que eu incluí neste programa que está a ter uns resultados tão extraordinários, tão fantásticos, que eu tenho mesmo vontade de partilhá-lo com toda a gente, sabes? E às vezes até que fico angustiado, porque eu quero mesmo que toda a gente saiba que isto existe e que é possível as pessoas darem a volta e serem felizes e construírem a felicidade e descobrirem então os tais segredos da felicidade. E depois vamos aqui para a magia da autoestima. Confesso que olhar ali para aquela armadilha ao lado da minha fotografia até me dá vontade, para aquele lado, me dá vontade de afastar-me um bocadinho, porque é de facto assustador. Sim? E porquê? Porquê que será que eu digo que a autoestima é uma armadilha? Sim, a autoestima é uma armadilha, porque, não por causa da autoestima por si só, mas porque a autoestima depende do autoconceito, da forma como nós nos definimos. E nós, no nosso processo de aprendizagem, consciente ou inconscientemente, nós aprendemos a conceptualizarmos-nos com base nas diferenças entre nós e os outros. Sim, nas diferenças e nas semelhanças entre nós e os outros. Muito cedo, mesmo muito cedo no nosso processo de desenvolvimento enquanto seres humanos, não é? Portanto, de crescimento enquanto seres humanos, muitas vezes até antes da linguagem, nós já fazemos comparações, também já nos comparamos uns com os outros. Aquele é mais alto, aquele é mais baixo, aquele é mais meigo, aquele é mais não sei o quê. Sim? Então fazemos estas comparações. E depois acabamos por construir o nosso autoconceito, ou seja, definimos-nos a nós próprios com base nesta comparação que fazemos entre nós e os outros. Sim? E sobre esta comparação, se esta comparação que nós fazemos com os outros nos parecer positiva, consciente ou inconscientemente, atenção que muitas vezes isto é inconsciente, se esta comparação que fazemos com os outros nos parecer positiva, então nós temos uma autoestima boa. Quando esta comparação que fazemos com os outros, ou seja, este autoconceito, não é, que nos parece inferior aos outros, nós temos uma autoestima baixa. Sim? E isto é uma armadilha. E eu nunca me tinha apercebido disso, até que fui despertado por uma senhora que, por acaso, faz parte de uma associação internacional de meditação Vipassana, de que eu também faço parte, e num texto interno, eu tive acesso então a um texto interno sobre o trabalho da Christine e percebi que, de facto, isto era uma armadilha. A Christine Neff é uma psicóloga norte-americana, doutorada, claro, e que trabalha cientificamente e academicamente sobre este tema que te vou falar e apresenta então uma alternativa ao conceito da autoestima, que é a autocompaixão. Sim. E qual é a diferença? Na autoestima, assim muito sucintamente, na autoestima tu olhas para ti e tens que te ver bonita, ou ver-te bonito, não é? Tens que ver-te agradável, seres muito bonito. E quando nessa comparação que fazes com os outros, então essa comparação tem que ser positiva ou de alguma forma, não é? Nós vamos tentar sempre encontrar uma forma de alguma forma, ou porque és mais bonito, ou porque és mais alto, ou porque és mais honesto, ou porque és mais sério, ou porque és mais não sei o quê. Nós tentamos sempre encontrar uma forma de nos destacarmos positivamente das outras pessoas. Sim? Então, qual é a diferença entre autoestima e autocompaixão? É que na autocompaixão, na autoestima, tu precisas de um resultado positivo, quer desta comparação, quer desta observação. Sim? Na autocompaixão, tu não dependes disso. Tu simplesmente aceitas-te como és.
Sim? E se há um ensinamento mágico que eu aprendi, que eu transmito aos meus alunos, sim, um dos muitos, mas sim, este eu acho que é muito especial, é muito simples e às vezes muito complicado de fazer, que é olhar para o espelho e dizer-me, eu amo-me e aceito-me tal como sou. Sim, isto é muito complicado para muitas pessoas, não é? Porque não são capazes de se amar, não são capazes de se aceitar. E se tu não és capaz de te aceitar tal como tu és, não vais ser capaz de te amar nunca. Sim? Nunca. Não é possível, simplesmente não é possível. E se tu não fores capaz de te amar a ti próprio, não vale a pena tu andares a enganar as pessoas, tu não podes amar ninguém. Porque o amor que não existe em ti, tu não podes encontrá-lo em mais ninguém. E da mesma maneira que tu não te amas a ti próprio, tu nunca podes ser verdadeiramente amado por alguém. Ah, não, mas eu não me amo a mim, mas amo o meu filho, amo o meu marido. Acho que deves investigar, talvez, qual é a diferença entre amor e apego. Que são coisas diferentes, sabes? O amor é uma coisa muito pura, muito natural. O apego tem a ver com a posse. Acho muito nos relacionamentos, eu também durante muito tempo dediquei-me a coaching de relacionamentos e havia muito essa situação da posse, sabes, da tentativa de dominação de um sobre o outro, não é? Porque é meu, porque não sei quê, porque sim, porque é uma posse, isso é apego, isso é amor, sim. O amor é liberdade, o amor deixa fluir. Aquela pessoa quer ir à vida dela, tem esse direito, não é? Se eu tentar resistir que aquela pessoa vá, então isso é apego. Não é? Nós não sofremos por amor, nós sofremos por apego. Não te, não te enganes. Então o que é isso do amor? Eu trazei aqui a imagem da autocompaixão, que é então esta grande dádiva que Christine Neff nos recorda, não é? Que é um princípio um, belíssimo da filosofia, que é a capacidade de te aceitares tal como és, não é? A autocompaixão, de aceitares a tua circunstância tal como és. E atenção, que aceitar não é resignar, pelo contrário, é criar condições para verdadeiramente tu poderes transformar a tua vida e a tua realidade. Porque enquanto tu estás a lutar contra uma determinada realidade, enquanto tu não aceitas uma realidade, tu não és capaz de observar aquela realidade tal como ela é. E então, como qualquer mecânico sabe, por exemplo, mecânico, para falar de linguagem simples, não há uma boa solução. Nenhum mecânico pode reparar um automóvel se não fizer um diagnóstico da avaria, não é? Primeiro tem que saber onde é que está a avaria e depois é que vai fazer a reparação. Então, se tu tiveres uma circunstância que tu não gostas na tua vida, primeiro tens que fazer um diagnóstico para tentar perceber o que é que está errado. Não é? E quando tu não tens esta capacidade de aceitar a circunstância, as emoções tomam conta de ti, tu entras em modo defensivo, sim, em modo defensivo, e até às vezes tornas-te agressivo para defender-te, não é? Muitas vezes acontece, e outras pessoas, não é? Talvez não tu, mas se calhar algumas pessoas às vezes à tua volta tornam-se agressivas no sentido defensivo, não é? Entramos num modo de hipervigilância, portanto surge também a questão da ansiedade, sim, e depois estas coisas são em catadupa, vão originar então esta história da depressão, não é? Mas é muito motivado pelo medo, não é? Porque o medo da situação que tu nem sequer sabes qual é. Há muitas pessoas que têm um problema que não sabem definir, não sabem exatamente o que é que é. Sim? E isto é muito frequente. Sim? Muito frequente. As pessoas não conseguirem olhar para o problema tal como ele é, não é? Não conseguimos ver as coisas como elas são. Isto é o princípio da meditação vipassana. Aliás, a palavra vipassana significa precisamente isso. Significa ver as coisas como elas são, com transparência, sim? Sem a deturpação que as nossas emoções às vezes acrescentam à nossa percepção da realidade. E só quando então nós temos esta autocompaixão, esta aceitação de quem somos e das circunstâncias em que vivemos, é que nós conseguimos ter clareza suficiente para fazer um diagnóstico assertivo das situações da nossa vida, das circunstâncias da nossa vida, sim? Tendo em conta também que não adianta lutar contra as circunstâncias. Sim? O problema não está nas circunstâncias, o problema está na nossa reação a elas. Se reparares, o problema... mas estás a dizer que o problema está em mim, então estás-me a culpar. Eu nem sequer acredito na culpa.
está bem? Mas eu queria que tivesse então esta caridade e esta compaixão comigo para tentares perceber esta ideia, porque eu acho que isto te pode salvar de muita angústia e de muito sofrimento, sobretudo a ti que te interessaste por este tema da autoestima e do amor próprio. Sim? Para pensar, sim? Aceita as coisas como elas são. Não, não és culpado, ninguém é culpado, toda a gente tem problemas, toda a gente tem. Pá, sim, o homem não nasce pronto. Essa ia dizer uma palavra menos adequada. Essa coisa tem a ver com a história para o perfeccionismo. Nós achamos que nascemos como um produto pronto, pronto a gastar, sim? Mas como diz o Mário Cortella, que é um filósofo brasileiro que eu gosto muito, e podes ver aí no YouTube que ele vai te ensinar coisas de certeza absoluta, mas ele tem uma frase brilhante que é o homem não nasce pronto para ser gastando, ele nasce não pronto para ser construindo, sim? Então sim, nós não somos ainda um produto pronto a gastar, sim? Não temos que ser perfeito, nós não saímos de fábrica com um controle de qualidade, sim? Se calhar esse controle de qualidade há de ser feito mais tarde, em algum momento, e se calhar até por nós próprios, sim? Agora entendo a rejeição da minha irmã quando estava em depressão. Eu era uma pessoa tóxica. Sim, é isso. Nós, quando estamos deprimidos, somos mais hiperreativos, motivamos-nos muito pelo medo, somos. Ok, se calhar até somos agressivos de alguma forma, não vemos soluções, não permitimos que as pessoas cheguem a nós e sim, para quem está de fora é muito difícil lidar com isso, é muito difícil, Graça, muito difícil. Os meus diálogos com ela eram sempre tóxicos, ao afastar-me apenas rejeitou a companhia tóxica. Obrigado, Ironel. Resolvi uma dor que tinha e que não perceber que estava a ser tóxica. Pois sim, agora temos que nos reconstruir, não é? E, já estás no caminho certo, portanto já estás dentro e vamos então fazer essa caminhada juntos. Mas sim, é isso, é que a gente tenha o hábito de se queixar, de se lamentar das circunstâncias e elas causam-nos tanta reatividade, ficamos num estado, lembras-te dos estados de atitude que eu falei ali atrás? Aquilo não era à toa, era para usar agora. Sim, estávamos nesse estado reativo ou até passivo, que é o estado de burro sentado, não é? A gente puxa para o burro e ele não vem, não é? Sim, às vezes estamos nisso. Ou então, quando a gente tem que picar o burro para ele caminhar e não sei o quê, sim, é um estado reativo. Passivo é quando a gente puxa, ele não mexe, e reativo é quando a gente tem que lhe picar com a agulha ou dar-lhe com a vara para ele andar. Sim, e nós andamos muitas vezes nessas fases da nossa vida, e, sobretudo quando estamos mais deprimidos. Eu até nem acredito que haja tantas depressões como se diz, não é? Quer dizer, as estatísticas dizem que há 600 mil pessoas deprimidas em Portugal. Eu acho que isso é uma mentira. Mas, a depressão é outra coisa, não é? Nós temos um problema de formação de personalidade, isso é uma questão diferente. Não aprendemos a lidar com as nossas emoções, não aprendemos a confiar em nós. Vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso, porque é que não aprendeste a confiar em ti? Vais perceber melhor. Sim? Então, sim, esta autocompaixão, só com autocompaixão é que eu posso observar a realidade tal como ela é, fazer um bom diagnóstico e sobre esse bom diagnóstico eu vou encontrar uma boa solução. Sim, porque há sempre uma solução. A solução talvez não seja aquela que eu queria, não é? Aquela que eu estou apegado, à ideia que eu estou apegado. Eu quero uma solução que tem que ser aquilo, porque eu quero aquele brinquedo. Então nós fazemos birra, não é? Como as crianças, nós somos crianças grandes. Então fazemos uma birra, não é? Às vezes com os outros, outras vezes connosco próprios. Porque eu não quero, não tenho aquilo, coitadinho de mim, porque eu não consigo, não sei o quê. Então fazemos uma birrinha para ver se aquilo nos cai na sopa. E depois não cai, e ficamos ainda mais birrentos, e depois andamos birrentos, e depois entretanto somos amoados com as pessoas, e depois as pessoas afastam-nos e abandonam-nos, e depois sentimos rejeitados, e pronto. E depois entra aí uma espiral que, sim, eu espero que tu não conheças, mas sim, aqui de certeza que há algumas pessoas que conhecem bem esta espiral, que é uma espiral bastante dolorosa. Sim? Então sim, mas eu acho que a solução é o amor verdadeiro, o amor autêntico. O que é isto do amor? O amor verdadeiro, o amor autêntico, não é? Diferente do apego. Sim, então, será que o amor é o fogo que arde sem se ver, como diz o poeta, não é? Há tantas coisas na literatura e na filosofia que tentam definir o amor e depois saem até coisas assim meias, sei lá, rococós ou meias ridículas de alguma maneira, não é? Assim,
Mas o que é isso do amor e afinal o que é o amor? Vamos tentar definir o amor. O que é o amor para ti? Então, eu tentei encontrar alguma coisa que fizesse sentido, porque já te expliquei há pouco, para mim é importante, não sou muito essa cena dos dogmas, tens que acreditar só porque sim. Eu sou tipo Santo Tomé, não é? Só acredito se vir ou se compreender. E eu preciso compreender. Muitas vezes até compreender que não é possível compreender, mas eu preciso compreender. Sim, então fui à procura de uma justificação pelo amor e então encontrei uma justificação de um psicólogo norte-americano que diz que, muito inteligente eu acho, já vais ver, que diz que o amor é um tripé. Sim, é um amor triangular, não é? Não é um amor com três pessoas, sim, não penses essas coisas, não é? Não é isso. É um amor que tem três ângulos, três vértices, três perspectivas diferentes, sim? Então uma delas é a paixão. Nós normalmente confundimos muito o amor com paixão e então apaixonamos-nos, temos uma paixão que é um interesse físico e tal, e depois enrolamos-nos e aquilo dá-nos umas boas sensações e tal, e ficamos ali envolvidos e entretanto desenvolvemos alguma intimidade e depois acabamos por criar um compromisso com base nisso. E isto é o amor. Paixão, intimidade e compromisso. Eu pessoalmente prefiro, hoje que sei destas coisas, eu prefiro começar pela intimidade, não é? E a intimidade não é física, sim, é intelectual, moral, é a aceitação, começa pela aceitação, não é? Pela amizade, pronto, é isto. Então, sim, a intimidade seria então a amizade, a paixão é a paixão, e o compromisso, aqui amor vazio, até faz parte da definição, porque já te vou mostrar. Então, basicamente, quando há qualquer um destes vértices do amor, intimidade, paixão ou compromisso, podemos falar que há amor. Sim, quando há só intimidade, esta é um amor é um amor fraterno, não é? É um amor quase que de irmãos, não é? É uma amizade. Quando há paixão, é um amor romântico, ou seja, é amor da paixão, né? Estou apaixonado. Quando há então a paixão mais intimidade, então eu desenvolvo o tal amor romântico. Quando eu tenho paixão e compromisso, eu tenho um amor ilusório, não é? Porque, pronto, ok, eu tenho um compromisso com uma determinada pessoa, tenho uma paixão, mas amor é um bocadinho ilusão. E quando há intimidade e compromisso, que também acontece muito, por exemplo, bons amigos ou até mesmo muitos casais. Há muitos casais que ao fim de alguns anos a única questão que subsiste entre eles é este companheirismo, não é? Pronto, há de concordar então que já deves ter visto em algum sítio. Aliás, se reparares todas as relações de amor que tu conheces, vão caber nestes conceitos, não é? Ou paixão, compromisso ou intimidade, ou então, quando há paixão e intimidade, o amor romântico, companheirismo, ou então o ilusório, não é? O amor vazio. O outro termo que é muito utilizado aqui por esse psicólogo é amor vazio, não é? Eu conheci, que aqui está, pronto, é um amor que só tem compromisso, então, um amor vazio, não é? Eu conheci muitas relações assim, porque eu durante muitos anos trabalhei com idosos, e pessoas já com idade avançada. Eu conheci muitos casais idosos, pessoas que estavam há 40 anos, 50 anos, até 60 anos juntos, não é? Pronto. E eu, por acaso, houve um casal que estavam há 50 anos juntos e diziam que dormiam todos os dias de mão dada. Conheci esse casal em Aveiro. Foi uma coisa bonita, mas normalmente aquilo que se sentia é que havia ali um compromisso, não é? As pessoas estavam ali habituadas e acostumadas um ao outro, pronto, estavam comprometidas um com o outro. Também as pessoas, pelo menos as mais velhas, ainda dão mais valor a essa questão dos compromissos, não é? É a minha cruz, como se diz na minha aldeia, não é? Ai, eu separava-me do meu marido, mas é a minha cruz, então eu tenho que aguentar a minha cruz. Então o amor pleno é quando surge a intimidade, paixão e compromisso. Agora eu queria que tu fizesse aí uma espécie de um autodiagnóstico. Será que tu te amas? Como é que está a tua intimidade contigo próprio? Será que tu tens um diálogo, um discurso interior positivo e favorável a ti próprio? Como é que está a tua paixão? Será que tu sabes aquilo que te apaixona, aquilo que te inspira?
Como é que está o teu compromisso? Será que tu estás comprometido com o teu bem-estar? Será que tu estás comprometido ou comprometida com a tua felicidade, com o teu sucesso, com a tua realização, com o teu crescimento enquanto pessoa? Faz lá aí um diagnóstico. Será que tu, a intimidade, a pergunta é, será que o meu discurso interno é positivo? Se eu tivesse alguém que falasse para mim como eu próprio falo para mim, eu seria amigo dessa pessoa? Será que eu tenho uma relação tóxica comigo mesmo? Perguntas chatas, não é? Interage, escreve. E a paixão? Será que eu sei o que é a minha paixão? O que é o meu propósito? Qual é o sentido que eu quero dar à minha vida? Será que eu sei qual é o sentido, o significado da minha vida? O que é que me apaixona? O que é que eu gosto realmente de fazer? O que é que me faz vibrar? O que é que me faz entrar em flow? Será que tu sabes isso? E o compromisso? Será que tu estás comprometido com novos hábitos, com hábitos de melhor desempenho, no sentido de te sentires cada vez melhor contigo próprio, cada vez mais realizado, para seres cada vez a melhor versão de ti mesmo, para cresceres, para te aperfeiçoares, para evoluires? Será que estás comprometido com aquilo que tu queres, com os teus sonhos? Sim? Quando tu tens um diálogo interior positivo e és afável contigo próprio. Quando tu sabes e te dedicas àquilo que tu gostas e que te apaixona. E quando tu estás comprometido. Quando tu estás comprometido ou comprometida verdadeiramente com o teu sucesso e os teus resultados. Atenção que sucesso, há muitas definições de sucesso possíveis. Sim, sucesso para mim é só estar consistentemente a crescer, estar consistentemente a evoluir. Não tem a ver com onde tu chegas. Tem a ver com aquilo que tu vais crescendo. Sim, tem a ver com aquilo que tu vais crescendo. Então sim, isto seria o amor próprio. Seria o amor próprio, tu teres uma boa relação contigo mesmo, uma boa intimidade contigo mesmo. Tu dedicaste àquilo que é a tua paixão e assumires um compromisso com o teu crescimento. O que não cresce morre. Se tu não estás a crescer, tu estás a morrer. É. Foi contigo que aprendi a ter uma relação completa comigo mesma. Que fofa. Obrigado, Flora. O que não cresce morre. Se tu não estás a crescer, estás a morrer. Portanto, será que o teu diálogo interior é positivo? Será que tu te dedicas àquilo que realmente te apaixona? Será que realmente tu estás a crescer? Será que estás comprometido com o teu próprio crescimento pessoal? A querer eu queria, mas está, como diz a Cristo, tem dias. Sim, é. Sim. Então é preciso isto. É preciso definir este amor próprio. Sim. E, e isto é a origem do meu slogan. Não sei se te recordas, quando eu te mostrei o logotipo da Meta.pt, tinha lá 3 palavras: ama-te, inspira-te, supera-te. O que é mais giro é que quando eu criei estas palavras, ama-te, inspira-te, supera-te, eu ainda não conhecia este conceito sobre o amor. Não é giro isto? Por acaso eu acho giro. Eu acho giro. Acho giro porque, não sei, acho que estava mesmo em estado de flow. Acho que quando a gente está em estado de flow, parece que as coisas vêm ter até nós e depois a gente só tem que tentar juntar as peças. Então porquê é que tu não confias em ti? Quando é que tu deixaste de confiar em ti? Não é? E isto tem muito a ver com o tal ciclo secreto que eu falei nas últimas masterclasses. Hoje vou só fazer uma pequena revisão. O ciclo secreto que te impede de ser feliz. E tem a ver então com as tais feridas do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição e da injustiça. Este abandono, esta rejeição, esta humilhação, esta traição e esta injustiça que é muito típico das pessoas que que cresceram nas relações tóxicas, nas tais famílias disfuncionais. São os traumas de vinculação, sim,
que os ingleses chamam attachment trauma. Há uma associação americana de attachment trauma. É uma questão muito séria. São traumas da infância, são traumas da vinculação. Se tu foste exposto a estes traumas na tua infância, tu desenvolveste uma crença da insuficiência. A insuficiência em relação a ti próprio. Achas que não és suficientemente boa ou bom. Sim? Então o ciclo funciona assim. As feridas emocionais levam-nos à culpa, porque nós, quando nós somos crianças, nós culpamos-nos das nossas feridas. Ou seja, se alguém nos trata mal, se alguém nos abandona, se alguém nos rejeita, se alguém nos humilha, se alguém nos trai, se alguém é injusto connosco, nós achamos que a culpa é nossa. E sentimos isso como culpa nossa. E por isso desenvolvemos uma crença. Eu não mereço melhor do que isto. Eu tenho uma crença limitante. Isto é um bocadinho técnico, mas é o tal complexo de inferioridade, em português mais comum, não é? Então é insuficiência. Eu não sou suficientemente bom, não sou suficientemente capaz, não sou suficientemente merecedor. Lembra-se daqueles 3 círculos que eu mostrei no início? Sim, o ser, o fazer e o ter. É isto. Isto afeta os 3 níveis. Aquilo são os 3 níveis da identidade. Isto afeta então estes 3 níveis da nossa identidade. O que eu sinto, o que eu sou, o que eu faço. E o que eu tenho. Então eu não sou suficientemente bom para ser amado, eu não sou suficientemente capaz para ser amado, ou para ser feliz, ou para não ser abandonado, ou para não ser rejeitado, ou para não ser humilhado, ou para não ser traído, para não ser injustiçado. E eu não sou suficientemente merecedor do não abandono, da não rejeição, da não humilhação, não é? Ou seja, eu sou abandonado porque eu mereço, portanto eu não mereço o suficiente, eu mereço o abandono. Sim. E isto está instalado dentro de ti, no teu inconsciente, porque foi criado nesse tal ambiente tóxico onde tu cresceste. E isso chama-se, tem um nome cientificamente, chama-se um trauma de vinculação. Que é um nome do qual eu nunca tinha ouvido falar, durante muitos anos em desenvolvimento pessoal, eu nunca tinha ouvido falar disso. Sim. Tive que lá chegar sozinho. Porque não há comunicação sobre isso. Embora haja muitos estudos científicos e muita produção científica sobre esse assunto, não há comunicação. Isso não é. Nós não sabemos, não é? Ignoramos completamente estes fenómenos, estas coisas. Então, basicamente, com base nesta crença ilimitante, com esta crença de que eu não sou suficientemente bom, não sou suficientemente capaz, eu não sou suficientemente merecedor, eu tenho muito medo. Tenho medo de quê? De voltar a ser abandonado, de voltar a ser rejeitado, de voltar a ser humilhado, de voltar a ser traído, de voltar a ser injustiçado. Sim? Quanto mais me doer a ferida, mais medo é esse que eu tenho. Medo de ficar sozinho? Abandono. Medo de ser rejeitado? É rejeição. E é engraçado. A coisa se tu não viste a minha aula sobre as feridas emocionais, é aí que a coisa sangra, não é? É aí que a coisa sangra. Tu vais lá e há pessoas que ficam mesmo espantadas com o tipo de comportamento que nós temos quando temos estas feridas emocionais. É tipo, não é? E já há mais de 100 anos que a humanidade sabe disto, pá. Aliás, se calhar os clássicos até já sabiam, da maneira como falavam, parecia que já sabiam, de alguma forma. Então, com base nesta crença limitante, nós vamos ficar a medo, tudo na nossa vida é feito com base no medo. Então nós vamos sempre com um comportamento cauteloso, não é? Ai, porque eu tenho que agradar para não ser abandonado, eu tenho que ser perfeitinho para não ser rejeitado, não é? Então vamos lá, com muita cautela, e parece que quanto maior for a cautela, pior são os resultados, não é? Então o que é que nos levam a estes maus resultados? Novamente às feridas emocionais. Cris, traumas recentes eu acho que devem ser repetições dos traumas passados. Está bem? Não tem a ver com o trauma, tem a ver com a tua percepção do trauma. E a tua percepção do trauma foi criada nesta vinculação que é feita até aos 7 anos de idade. Pronto, então agora aqui há 2 caminhos, não é? A partir desta ideia de que eu não sou suficientemente bom, nada é suficientemente bom. Nada me chega, Cris. Se eu não sou suficiente, nada me é suficiente. Eu quero sempre mais e mais. Né? E então é a eterna insatisfação. E perante esta interna satisfação eu tenho 2 soluções.
Ou tenho a solução de perceber que não tenho solução, e isto leva-me à tristeza, à angústia, à depressão e depois novamente à sensação de insuficiência, que leva-me a recomeçar o ciclo. E quando eu recumo o ciclo, quando eu recomeço o ciclo, eu posso voltar para o mesmo caminho ou então eu posso tentar de uma maneira diferente. Não, agora vamos forçar. Agora é que vai ser. Eu vou arregaçar as mangas e vou-me esforçar a sério. Vou-me esforçar a sério, então vou ser muito bom. Vou ser perfeito. E agora vou fazer tudo perfeitinho. Vai ser tudo muito bem feitinho. Eu não sou tolerante a erros. Sou tudo excelente em tudo perfeitinho. Eu não permito erros em mim nem em ninguém. Então é tudo ou nada, não é? Muito radical, sim? É tudo à bomba. E então, normalmente é tudo, não é? É tudo. Então eu tenho que ser perfeito em todas as áreas da minha vida. Então eu multifoco-me. Tenho multi-expectativas. E claro, ninguém é suficiente para alimentar um sem número de focos e um sem número de expectativas. Isto lá vai me levar à frustração e à insuficiência, então novamente ao ciclo de não sou suficientemente bom. Estás a ver porque é que tu não gostas de ti? É por causa disto, é por causa desta mentira de que tu não és suficientemente bom. Mas tu és. Eu acho muito engraçado que, por exemplo, na primeira aula, na aula de apresentação que tivemos na segunda-feira, eu por acaso não me meti com ninguém, mas pronto, houve muitas pessoas que disseram, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Sim, já estão a dizer isso, já estão a dizer que acham que não são suficientemente boas. Estás a ver? Acham isso. E atenção que isto não é um julgamento, é só uma observação, está bem? Eu não faço julgamentos, faço só observações. Tá? Não faço julgamentos porque eu não faço crítica. Eu percebo quais foram os condicionamentos que te levaram até aí e não, tu não tens culpa. Tá? Tu não tens culpa. Eu não te estou a culpar, não te estou a julgar, tu não tens culpa. Eu sei que não tens culpa. E não é só conversa, eu sei mesmo verdadeiramente que tu não tens culpa. Então sim, isto vem deste trauma de vinculação. Sim? Eu tenho que fazer aqui um update a esta informação. Porquê? Porque, entretanto, faltava-me resolver aqui nesta teoria, faltava-me resolver aqui uma coisa, que é aquelas pessoas que nunca lhes faltou nada, porque é que ainda assim, porque elas nunca foram abandonadas, nunca foram rejeitadas, nunca foram humilhadas, nunca foram traídas e nunca foram injustiçadas, e porque é que ainda assim elas não confiam nelas próprias? Porque é que determinadas pessoas que nasceram em ambientes muito protetores e que não foram abandonadas, não foram rejeitadas, não foram humilhadas, não foram traídas e não foram injustiçadas, porque é que ainda assim essas pessoas não sentem confiança em si próprias? É o facto de nós termos sido super protegidos e não nos... Nós fomos super protegidos, quer dizer, essas pessoas foram super protegidas e não aprenderam a lidar com os seus erros, sabes? Não aprenderam a lidar com as suas quedas. E é importante nós aprendermos a lidar com as nossas quedas. Porque mais importante do que aprender a cair é a gente aprender a levantar-se. Então, se a gente nunca caiu, a gente nunca teve a oportunidade de aprender a levantar-se. Eu conto muitas vezes uma história da minha sogra, que quando o meu filho fez 1 ano, foi lá para a casa dela, porque ela ficou com uma filha entre os 2 e os 3 anos. E então, quando o meu filho começou a ir para a casa dela, não é? Ela pediu: filho, anda aqui, porque eu preciso de ir falar contigo. Eu fui lá: olha, então eu quero pôr aqui no terraço uma cerca e aqui um daqueles pavimentos para o menino não se magoar quando cair. E disse: está bem, eu tenho uma ideia melhor, sogrinha, não se preocupe, eu passo depois aí mais tarde. Então apareci com um saco de algodão, um frasco de betadine e um tubo de arnigel. E disse: olha, para poupar dinheiro e recursos e também para ensinar o meu filho a levantar-se quando cai, quando ele cair, se magoar, desinfete com isto e depois passo-lhe aqui esta pomadinha que aquilo vai-lhe passar. Tu és maluco? Então vamos deixar o menino cair? Sim, não vamos deixá-lo cair. Vamos ajudá-lo a aprender a levantar-se.
sim, porque se ele não aprender de pequenino, vai ter que aprender de grande. E os tombos, quando nós somos grandes, são mais altos, normalmente, não é? Então, sim, é muito no sentido que dizia a Lili no início. Pá, é muito essa cena da super proteção, sim. E eu, por acaso, eu questiono-me muito que geração é que nós estamos a criar, não é? Nós agora vamos buscar os putos à escola, temos os putos perfeitamente numa redoma de vidro. E agora? Como é que nós fazemos para vencer esta crença da insuficiência? Sim? Como é que podemos fazer isso? Será que é despertando a autoestima? Sim. Então eu vou dar 14 dicas. Não são dicas científicas. Estas aqui eu normalmente só uso conteúdo científico. Estas são da minha ciência de vida, sim, da minha experiência de vida. E acredita que foi duro desgravatar para sair do buraco onde eu me enfiei. Eu enfiei-me num buraco bem fundo, sim. Demorei alguns anos para sair de lá. E depois parecia que ninguém me conseguia dar a mão, sim. Então estas foram as dicas que eu usei. Primeiro, parar com a comparação, sim. Não faz nenhum sentido a gente comparar-se com outras pessoas, ainda por cima com outras pessoas cuja realidade nunca foi parecida sequer com a nossa. Despertar a autoconfiança, pois claro, a autoconfiança é a autoestima. A autoconfiança é isso, é aprender a falhar. É aprender a falhar, uma das coisas giras, e outra das coisas é aprender, depende de ti também, aprender a cumprir as promessas que fazes a ti próprio, não é? Claro que se uma pessoa está sempre a prometer coisas e não cumpre, tu depois não vais confiar nela, não é? Mas nós muitas vezes fazemos isto a nós próximos. Este ano vai ser, para a semana vai ser, amanhã vai ser, sim? E depois não é, porque a gente não faz o que tem a fazer. Porque procrastinamos, não é? Procuramos a tal satisfação imediata e por isso é que não temos autoconfiança. Duas formas fáceis de aumentar a autoconfiança. Então tenho uma aula sobre isso e depois podemos falar também sobre isso qualquer dia. Duas formas fáceis, assim, muito rápidas para aumentar a autoconfiança. Isto é, primeiro aprender a falhar e aprender a levantar-se quando cais. Aprender a acreditar que se caíres, não faz mal falhares, porque se caíres vais saber levantar-te. E a outra coisa, e isso ajuda a cair, acredita. E é por isso que eu confio tanto em mim próprio hoje, por causa das quedas que já dei, sabes? Porque é uma questão de olhar para as evidências. Epá, já caí tão fundo e fui capaz de me levantar e fui capaz de sair de lá, portanto agora, como diria Clarice Lispector, não sei se soubeste falar, ela tem um poema que diz, numa determinada estrofe, venho de tantas tempestades que já não há chuva que me meta medo. Sim. Então sim, isto ajuda-me a confiar em mim. E a outra forma de eu confiar em mim é eu cumprir as promessas que eu faço a mim próprio. É fácil, não é? Sim, mas agora para as da autoestima, que essas são importantes. Começa a aceitar-te tal como és. A minha terceira dica é silencia os críticos. E não são os críticos que estão à tua volta, tá bem? São os críticos que estão dentro de ti. Porque o problema maior de nós termos sido expostos a relações tóxicas no nosso passado, ou na nossa vida, em algum momento, ou até mesmo na atualidade, é que nós trazemos esses críticos dentro de nós. É o eco que eles fazem dentro de nós. É o eco que eles fazem dentro da nossa cabeça, não é? Mesmo que tu não estejas perto dessas pessoas, mesmo que tu te afastes dessas pessoas que são tóxicas, mas se tu foste usar aqui um termo entre aspas, traumatizado na tua vinculação, no teu crescimento, na tua infância, não é? A vinculação é a forma como nós aprendemos a criar vínculos com outras pessoas. Se isso não foi saudável, se isso foi traumático para ti, é natural que tu tenhas trazido esses críticos para dentro de ti. Então eles estão permanentemente a criticar-te, estão permanentemente. Sim, silencia-os, tens que os silenciar, senão não há autoestima que resista. Depois, para de te julgar, sim, para com o autojulgamento, não é? O julgamento não faz sentido. Sim? E depois aprende também a apreciar as coisas positivas. Há tanta coisa positiva que a vida tem, sim?
Um dia de sol, um sorriso, um gesto bonito de alguém, o brilho de uma flor, a espuma do mar, tantas coisas que a natureza tem de bonitas, que a vida tem de bonitas, sim. Aprende a observar as coisas positivas, é isso que ensinamos no Mindfulness, não é? A estar atento às coisas positivas da vida, estarmos despertos para as coisas positivas da nossa vida. Depois também o autoconhecimento, há pessoas que acham que o autoconhecimento é só, não sei, para os ricos, é só para quem sabe muito, para os eruditos. Mas não, o autoconhecimento não é um luxo, o autoconhecimento é uma necessidade, não é? Se tu compras um micro-ondas, tu sabes para que é que servem os botões, mas não te dás ao trabalho de perceber quais são os botões que tu tens em ti, não é? Quais são os gatilhos para as tuas emoções, que são botões, não é? Já reparaste nisso? Se tu tens um fogão, tu sabes para que é que servem os botões do fogão, então, mas não sabes o que é que desperta em ti a tua frustração, não sabes o que é que desperta a tua raiva, não sabes o que é que desperta a tua tristeza, a tua alegria, às vezes, não sabes o que é que te faz estar bem, entrar em flow, não sabes trabalhar contigo, não leste o manual de instruções. Pois é, vês-se em manual de instruções, tem que se fazer um por encomenda, não é? Então, mas ninguém vai fazer um manual de instruções para ti, tens que ser tu a fazê-lo, não é? Tens que ser tu a fazer isto. Então, isto é com autoconhecimento que nós fazemos, vamos nos conhecendo. Faz sentido para ti isto que eu estou a dizer? Para mim é muito importante que faça sentido para ti. Sim? Então, sim, eu percebi que o autoconhecimento não é um luxo, é uma necessidade e por isso é que eu invisto tanto. Não só em termos de dinheiro, também em termos de dinheiro, mas também muito em termos de energia e em termos de tempo, não é? Eu dedico muito é autoconhecimento. E autoconhecimento não é só olhar para mim próprio, é saber mais sobre pessoas, saber mais sobre como é que funciona a nossa mente e observar-me a mim próprio na prática da meditação, na leitura, na reflexão, etc, etc. E lá, vieram logo três uma vez. Perdoa-te, sim. Perdoa-te pelos teus erros porque tu não foste culpado. Todos nós fazemos as coisas, mesmo todos os erros que tu já cometeste, todos os erros que tu cometeste, foi o melhor que tu podias fazer naquelas circunstâncias. Naquela circunstância, com o conhecimento que tinhas, com os recursos que tu tinhas disponíveis, tu não podias fazer melhor que o que fizeste, eu tenho a certeza disso. Tu nunca fizeste nada assim por maldade mesmo, não é? E mesmo se fizeste por maldade, foi mesmo por frustração, não é? Por um sentimento que se apoderou de ti com o qual tu não soubeste lidar de uma forma melhor. E portanto tu não tens culpa disso, não é? Ninguém tem culpa de ser ignorante. Ninguém tem culpa de ser burro, não é? A ignorância é uma burrice. Mais ou menos. Aprende a falhar, aprende a falhar, aprende a falhar. É muito importante aprender a falhar. A primeira regra que há na minha empresa, agora já somos 8 ou 10, acho que 10. Acho que hoje entrou a 10ª pessoa, eu acho. A Joana. Sim. A primeira regra que há para a nossa empresa, para a minha empresa, é permitido falhar. É a primeira condição para trabalhar comigo é aceitar essa regra. Nesta empresa tu podes falhar. Sim. Claro, vamos ter que admitir os erros e corrigi-los o mais rapidamente possível, mas não tem mal falhar, é nas falhas que a gente aprende. É nas falhas que a gente aprende. Sim, o sucesso é, como diria o Roosevelt, o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem nunca perder o entusiasmo, não é? Sim, é isso. Não há nenhum sucesso que não tenha uma história de fracassos. Nenhum, nenhum. A humanidade não conhece nenhum sucesso que não tenha um historial de fracassos prévios. Só que as pessoas falharam e recomeçaram. Aprenderam a cair, aprenderam a levantar-se quando caem, sabes? Caíram, levantaram, caíram, levantaram, caíram, levantaram, caíram, levantaram e algum dia começaram a andar sem cair. Não foi assim que nós começamos a andar. Caíste, levantaste, caíste, levantaste, caíste, levantaste, caíste, levantaste, depois houve um dia que já começaste a andar, depois outro dia qualquer já começaste a correr e agora se fores com o meu filho já ninguém te apanha. Não é? Então sim, a outra coisa é faz o que tu gostas de fazer, dedica-te àquilo que te faz vibrar, àquilo que te apaixona, sim? Não te deixes no marasmo do sofá a ver Netflix e a ver as misérias das novelas e das novelas dos outros.
Sim, atenção que ver, não, eu não vejo novelas, eu só vejo séries. É uma novela chique, sim. Então, sim, sejam novelas mais chiques ou menos chiques, são novelas. Levanta o rabo do sofá e vai fazer alguma coisa com que aprendas alguma coisa. Sim, dedica-te àquilo que tu gostas de fazer, manifesta a tua paixão, faz o que tu gostas, independentemente da opinião dos outros, faz o que tu gostas. Depois para de inventar problemas. Há muita gente que inventa problemas para todas as soluções e tem muito medo daquilo que pode acontecer. E se, e se, e se. Tenho certeza que alguém agora está a sorrir para dentro com este e se, e se, e se. Beijinho. E se? Isso corre bem, não é? Aquela coisa do, e se eu caio, e se eu caio? Sim, e se tu não cais? E se tu aprenderes a voar? E se tu aprenderes a ser uma gaivota, não é? As gaivotas voam, não têm medo de cair. Também caem, mas não devem ter medo de cair. Muita gente olha lá para cima, vê ali a passear todas contentes, não parecem muito amedrontadas, pois não? Mas também caem. Mas muitas vezes nós temos tanto medo do que pode acontecer. Já reparaste que hoje é o amanhã de que tu tiveste medo ontem, não é? E afinal está tudo bem. Sim. Já tiveste medo deste momento e afinal não está a correr mal, está a correr bem. Sim. Depois, transforma as tuas lamentações em decisões. Porque o meu marido me trata mal. Epá, então decide o que é que tens que fazer. Não estou a dizer o que é que vais fazer. Sim, não estás à espera da minha aprovação para a tua decisão. Tens que aprender a tomar decisões de forma responsável e independente. Porque se calhar um dos teus problemas. Porque é um bocado engraçado isto, não é? É uma conclusão que eu cheguei há tempos, que é qual é a responsabilidade da pessoa que está numa relação tóxica? Da pessoa que se mantém numa relação tóxica. Então, porquê é que a gente se mantém numa relação tóxica? É um sinal de dependência emocional, não é? Não há relações tóxicas sem uma dependência emocional. Se uma relação é tóxica, é porque um dos lados da relação é dependente emocional. Então transforma as tuas lamentações em decisões. Depois, está aos pares. Desliga a televisão e as redes sociais. Aparece só nas redes sociais só para ver os meus diretos. Depois não, vai-te embora. Vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai fazer amor, vai dar um passeio, vai plantar uma flor, vai fazer outra coisa qualquer, vai criar galinhas. Esquece lá essa cena da TV e das redes sociais. Tu percebes que quer as televisões, eu não estou a falar só da CMTV, estou a falar de todas de uma maneira geral, sim? E as redes sociais, tudo aquilo que lá está, todo aquele ambiente, tudo aquela, sim? Tudo aquilo é feito para prender a tua atenção e já percebeste que os anúncios mais caros são no meio das notícias, no horário nobre, e já percebeste a quantidade de cenas? Há muita gente que vê as notícias juntamente com as refeições, com todas as refeições. Já percebeste a quantidade de porcaria que engoles com a comida quando estás a ver televisão e quando estás a ver notícias? Já pensaste nisso? Todas aquelas más notícias, todas aquelas desgraças, toda aquela indignação, aquela repugnância que aquilo te causa às vezes. Sobretudo se vês essas televisões mais, nem sei classificar. Mas de qualquer das maneiras são todas iguais. E as redes sociais é igual. Aquilo está tudo feito para manipular a tua atenção, para prender a tua atenção, para reter a tua atenção. Sim. Não há nada que tenha mais valor comercial do que a atenção das pessoas hoje em dia. Eu há dias vi uma cena num documentário que no Japão, aqui a gente vai tirar um café e mete uma moeda, não é? No Japão não. No Japão tens que ver um anúncio e a máquina dá-te o café de borla. Não metes moeda. Porque o que a máquina quer é a tua atenção. A tua atenção vale pelo café. A máquina oferece-te o café se tu vês o anúncio. O ou os anúncios. Sim.
Nós não damos conta disso. Não damos conta que aquilo está feito para manipular a nossa atenção. Desliga-lhe a ficha, pá. Quando eu dei conta disto, houve uma altura que eu fiz um curso de... Eu estive ligado à comunicação social durante vários anos, fui jornalista durante vários anos, chefe de redação de vários pequenos jornais, trabalhei em várias agências noticiosas, em vários jornais nacionais também. E houve uma altura, já depois de sair disso, que tirei uma formação online numa universidade de Amsterdão de comunicação social e de gestão de comunicação social. E depois, uma cena que eu nunca me tinha percebido, que era um módulo do curso que chamava-se Agenda Setting, que é a capacidade que a comunicação social tem para marcar a agenda do pensamento das pessoas. Sim? Pois é. E aquilo, quando eu tive essa noção, eu desliguei a ficha da antena da minha televisão, comprei uma pena. Eu tinha internet do vizinho, não tinha internet própria, portanto comprei uma pen, fiz download de 2 filmes. Um filme do YouTube que tinha um aquário e outro filme que tinha uma lareira. Então aquilo era a minha televisão. Transformou-se num aquário, ainda por cima tinha uns peixinhos que não morriam e que não era preciso alimentar, nem era preciso trocar a água nem nada. E tinha uma lareira que era tão reconfortante, então sim, sim. Era bem para mim. Ah, então não sabias as notícias? Sei. Se vis o telejornal uma ou duas vezes por semana, já estás perfeitamente informado e atualizado. Já sabes tudo. É tudo repetido. Depois assume o teu propósito de vida. Pá, isto é tão importante, não é? É tão importante assumir o propósito de vida. Não sei se estás familiarizado com o trabalho do Viktor Frankl, que escreveu O Homem em Busca de um Sentido. O Viktor Frankl era um psicoterapeuta austríaco, um judeu muito jovem, que foi preso na altura da Segunda Grande Guerra pelos nazis e foi levado para Auschwitz. E entretanto, como psicólogo, aliás, como psiquiatra, ele era médico psiquiatra e especializado em psicoterapia, ele, durante o tempo que esteve em Auschwitz, que foram vários anos, ele sobreviveu, e então ele interessava-se por observar porque é que algumas pessoas sobreviviam e porque é que outras pessoas não sobreviviam a Auschwitz. E então a conclusão a que ele chegou foi que as pessoas que sobreviveram ao campo de concentração foram aquelas que perceberam ou que mantinham a esperança de uma vida após o campo de concentração. Quem deixou de ter a esperança de uma vida após o campo de concentração deixou de ter um sentido para a vida. E nessa altura, então, vieram as circunstâncias que os mataram. Sim? Ou de fome, ou de, sei lá, tantas doenças que eles tinham lá, ou foram mesmo para a câmara de gás. Sim? Pronto. Talvez não tenha servido para todos, mas de facto aquilo que os fazia sobreviver era isso. Então o Viktor Frankl criou um sistema que é a logoterapia. Um sistema terapêutico interessante, sim, chamada terceira Escola de Viena. Assume o teu propósito de vida e, de preferência, escolhe crescer. Escolhe crescer porque o que não está a crescer está a morrer. O que não está a crescer. Na natureza é tudo assim. Também, se tu vis uma flor que não esteja a crescer, ela está a morrer. E tu também és assim. É? Se não estás a crescer, estás a morrer. Então, o que é que tu escolhes? Escolher, aliás, crescer ou morrer. Sim? Com base nestes princípios, eu criei então este método, Descomplicar Mais, que fala sobre amor próprio, inspiração e superação, mas também tem que ter a motivação para a mudança. Sim? Tem que ter a motivação intrínseca. Sim, tem que vir de dentro, uma vontade de mudar, uma vontade de crescer, uma decisão para crescer. Sim, esta decisão tem que ser tua. A mudança é uma porta que só se abre por dentro. Tens de tomar essa decisão por dentro. Esta tal motivação intrínseca. Sim? Não precisas que ninguém te dê colinho, te dê apoio. Não precisas de uma cenourinha à frente como aos burros, não é? Põe a cenourinha à frente
à frente para irem a correr atrás da cenoura, a pensar que vão apanhar a cenoura e a cenoura, não é? Está pendurada na cabeça deles. Já viste essa imagem? Já de certeza, a cenourinha, a cena da cenourinha. E quanto mais o burro corre mais a cenoura foge. E o burro corre mais depressa para apanhar a cenoura. E ela está sempre a fugir, sempre a fugir. E o burro acredita que vai conseguir. Sim. Pá, acho que é melhor tu teres motivação intrínseca. E então, sim, foi assim que eu criei o método. Foi com base nestes pilares, os pilares do amor e também a motivação, que eu criei o método Descomplicar Mais. Se reparares a palavra mais, são então estas 4 palavras, não é? Então sim, rumo à felicidade suprema, ao estado da magia, ao estado do flow, o estado de fluxo, o estado em que as coisas acontecem, e quando não acontecem da maneira que tu queres, tu tens confiança de que amanhã vai correr melhor e não há problema, tudo flui. Tudo vem até ti no momento certo, pela razão certa, tu aprendes a confiar em ti, aprendes a confiar na vida, aprendes a confiar. E é bom. E então, e sobre as pílulas mágicas da felicidade? Já encontraste as pílulas mágicas da felicidade? Então, sim, as pílulas mágicas da felicidade, eu posso dar uma dica: não há um conflito entre o bem e o mal. Nós achamos que sim, não é? E depois a televisão também nos diz que sim, e as redes sociais também dizem-nos que sim, as religiões dizem-nos que sim, não é? Deus e o diabo, o bem e o mal, o céu e o inferno, sim, não há um conflito. Este conflito não é verdadeiro. O verdadeiro conflito que existe na humanidade é entre o conhecimento e a ignorância, sim? E tu podes ter mais conhecimento, e é disso que eu vou-te falar agora, se tu me permitires. Tu podes resgatar a tua autoconfiança, tu podes construir amor próprio verdadeiro, tu podes construir uma autoestima saudável e de facto que não dependa da comparação com os outros, e podes-te libertar destas armadilhas da nossa mente, as armadilhas sociais. A gente diz que é a sociedade que é culpada, como se a sociedade é que tivesse culpa, mas a sociedade somos nós, não é? E então tu és a tua sociedade, não é? Tu és sócio de ti próprio, não é? E então é isto, a sociedade começa em cada um de nós. E então aquilo que eu proponho é de facto a jornada do herói é uma proposta de transformação social, é um projeto de educação social, se quiseres, porque há coisas que não nos ensinam na escola, há coisas que se calhar nem na escola sabem, não é? Não me vou alongar, já me ia descair, mas se calhar nem na escola sabem, e então, sim, a verdade é que tu podes ser feliz, tu podes conseguir mais resultados da tua vida, tu podes ter uma maior intimidade contigo, podes ter mais inspiração, viver com paixão, com noção do teu propósito, com sentido para a tua vida. E isso faz com que a gente passe as dificuldades de uma forma mais natural, porque a gente sabe o que é que quer, a gente sabe o que quer alcançar, não é? E quando a gente sabe o que quer alcançar, não há nada que nos possa parar. Sim, a gente fica com sentido para a vida. E depois assumir um compromisso contigo próprio, com o teu propósito, com a tua paixão, com a tua intimidade, com o teu amor por ti mesmo. Porque quando tu não te amas a ti, não podes amar ninguém. Sim, não podes amar os teus. Estes 3 níveis de missão é isto. Eu comigo mesmo, eu comigo e com os outros, com os meus, e eu comigo e com todos. Sim? Então eu tenho uma noção de que quero me conhecer cada vez melhor, quero saber cada vez mais sobre seres humanos. Há pessoas que têm muito má noção, muito má definição, muito má impressão dos seres humanos. Eu sou cada vez mais apaixonado pela humanidade e quero salvar a humanidade que existe dentro de cada pessoa. Sim? Porque, sim, há humanidade dentro de cada um de nós e o problema não é salvar os 7 mil milhões de pessoas do planeta. Não é? O problema é salvar a humanidade que existe dentro de cada um de nós, porque estamos cada vez mais manipulados, cada vez mais robotizados, cada vez mais zumbis, não é? Cada vez mais zumbis, mortos-vivos.
andamos por aí porque tem que ser, por ver andar os outros, não é? E guiamos-nos uns pelos outros, parece uma terra de cegos onde toda a gente se guia uns pelos outros e afinal estão todos a cair num grande precipício. E eu acho que este é o momento e esta pandemia vai nos trazer também mais este alerta, não é? Salvar a nossa humanidade. Não é a humanidade como um todo, é a humanidade que existe dentro de cada um de nós. Sim, vamos deixar de agir como máquinas, de reclamar. Vamos deixar de agir como máquinas. Vamos começar a agir como pessoas, como seres humanos. Nós, não são os outros, não é a sociedade. Somos nós, eu e tu. Sim, temos que partir de dentro. Esta transformação, quando é verdadeira, só pode ser de dentro. Sim? O caminho da felicidade é possível, está ao alcance de todos e tu podes fazer esse caminho. E é o caminho do autoconhecimento, não é? Olá, eu não sei se tu sabes, mas há muito tempo que me dedico ao tema do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E foi apenas por uma razão. Eu sofri muito por não saber quem é que eu próprio era e por não saber lidar comigo mesmo, nem com todas as coisas à minha volta. E foi o autoconhecimento que realmente me libertou da angústia permanente de me sentir incompreendido, de me sentir desenquadrado do mundo, de me sentir inferior às outras pessoas. Ajudou-me a sarar as feridas emocionais, a lidar com a ansiedade, a ultrapassar as experiências de fracassos sucessivos, a sair da solidão e também da depressão. Foi com o autoconhecimento que comecei a acreditar em mim mesmo. Deixei de sentir necessidade de validação externa e da opinião dos outros. Deixei de ter medo do abandono, da rejeição e da desilusão. Deixei de ter medo do julgamento, de me sentir diferente. Deixei de ter medo da mudança e da incerteza. Foi com o autoconhecimento que eu comecei a amar-me, a aceitar-me e a respeitar-me. Foi isso que me permitiu ser emocionalmente livre para crescer, para encontrar o meu caminho, para encontrar a paz interior e o controle emocional. Foi com o autoconhecimento que eu pude aprender a comunicar melhor, a confiar em mim e também a confiar mais nos outros. Também pude encontrar o meu propósito, a minha missão e a minha vida ganhou um sentido completamente diferente. Encontrei objetivos, comecei a concretizá-los e hoje eu posso ajudar milhares de pessoas a sentirem-se melhor consigo mesmas. E tu nem imaginas o tamanho da minha gratidão, a gratidão que eu sinto por ter construído o meu sucesso, a minha independência e a minha liberdade, partilhando a minha experiência de vida e vivendo daquilo que eu realmente gosto, de pessoas e de conhecimento sobre pessoas. Nos últimos anos eu tenho trabalhado incessantemente para compilar todo este conhecimento em informação que possa estar realmente acessível e disponível para fazer diferença na vida de cada vez mais pessoas. Infelizmente, nem sempre as pessoas podem adquirir este conhecimento, o que é injusto. E foi por isso que eu criei a Meta Academy, que é uma proposta verdadeiramente irrecusável. A Meta Academy é uma escola de desenvolvimento pessoal 100% online, muito focada neste tema do autoconhecimento e que está disponível a partir de qualquer dispositivo. Tem vários cursos certificados pela Digert, dezenas de aulas e centenas de recursos transformadores como meditações, reprogramações mentais e exercícios práticos para tu mudares a tua vida. Além disso, ainda poderás participar em aulas semanais e participar mensalmente em workshops que sejam verdadeiramente transformadores para ti. Os resultados que isto te proporcionará são incríveis e o mais incrível é que tudo isto está disponível desde 19,90€ por mês. Isto significa que custa menos do que um café por dia e terá um impacto na transformação de toda a tua vida. Este preço é promocional porque é a campanha de pioneiros e vai ser aumentado à medida que vamos aumentando também o conteúdo. Mas se tu te inscreveres agora mesmo, tu vais poder manter este preço para sempre, mesmo com todas as atualizações e com os conteúdos que vão sendo adicionados. Encontra aí na descrição do vídeo o link para a inscrição e inscreve-te agora mesmo. Não percas mais tempo à espera que alguém te venha salvar. Faz a tua parte, conhece-te a ti mesmo e traz o mundo aos teus pés. Poderás alcançar o sucesso, a liberdade e a felicidade com que sonhas. Só depende de ti. Nós estaremos aqui para te ajudar, mas dependerá de ti e do que vais fazer agora. Sim, vai lá à descrição, encontra o link e visita a página e inscreve-te agora. Nós estamos aqui à tua espera. Vamos lá, mudar a tua vida. Um grande abraço e até já!